Olá, bom dia. E aí, como se saíram nessa primeira semana de estudo remoto? Espero que estejam todos bem. E gostaria de deixar claro, né, para vocês que essa primeira semana não foi fácil, nem para vocês, tenho certeza, nem para os professores também. Lembre-se que estamos todos nos adaptando a essa situação, né? E então eu estava preparando, né, o material de vocês segundo o PET, né, que nós fomos orientados a trabalhar com o PET, e percebi algumas lacunas. Então essa segunda semana eu vou dividir em 3 vídeos para não ficar pesado para vocês, né, de ter um vídeo grande e que vocês possam então acompanhar o raciocínio que está ali no PET. Então, para começar a nossa aventura, nós vamos começar falando de química orgânica. Eu tenho certeza que a maioria de vocês já assistiram a minha primeira videoaula, né, ou audioaula, não tinha o aparecimento do meu vídeo. E aí eu preferi, então, refazer tudo para vocês terem um material de uma qualidade melhor. Nessa abordagem da segunda semana, o PET, ele vem trazendo, então, as habilidades que vocês vão desenvolver até o final do estudo, né? Reconhecer os métodos físicos de separação de mistura, realizar e interpretar procedimentos de laboratório e compreender as características de modelo de ligação covalente entre os átomos. E isso tudo aqui envolvendo as fórmulas de representação de cadeia carbônica, né? Na semana passada, nós trabalhamos exatamente com a estrutura da cadeia carbônica, com a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, e aí hoje nós vamos aprofundar o nosso conhecimento na estruturação. Então, para começar, a química orgânica, ela estuda e estrutura as propriedades e a composição, as reações e as sínteses dos compostos orgânicos. Esses compostos orgânicos, eles são formados essencialmente de carbonos e eles são acompanhados principalmente do elemento hidrogênio, né? E nas suas funções, o oxigênio, o nitrogênio, o fósforo, o enxofre e os halogênios. Lembrando o que é halogênio, se vocês não sabem, dê uma pesquisada lá. Vou colocar isso daí como perguntinha para vocês responderem. Dependendo da estrutura que nós vamos encontrar, né, e fazer. Lembrando que estudar cadeia carbônica, a química orgânica, ela é uma química muito analítica. Nós temos o tempo inteiro que estar fazendo análise das situações. Para a gente compreender um pouquinho melhor, nós vimos, né, as formas, a estrutura, como que ocorrem as ligações. Então, só para relembrar aqui rapidinho, o carbono, ele faz 4 ligações, né? 1, 2, 3, 4 ligações. Essas ligações, elas foram estudadas, né, por alguns cientistas. Opa, eu aqui rabiscando, né? Como se fosse um quadro. E principalmente aqui por Kekulé, pelo menos o mais famoso entre eles. Como eu falei aí, né, a questão do Kekulé, que ele então fez os postulados ao carbono. Em seu primeiro postulado, ele fala que o átomo é tetravalente, ou seja, ele possui então 4 ligações. A propriedade, né, como eu falei aí, ó, de fazer 4 ligações, porque ele possui 4 elétrons livres na última camada. Então, eu tenho o carbono aí no centro e os hidrogênios, né, como seu principal acompanhante na química orgânica ao redor. O segundo postulado, ele fala sobre a questão da valência do carbono em relação aos seus ligantes, né? Ou seja, elas são iguais. Essa distância é igual a essa distância
que é igual a essa distância e é igual à distância daquele carbono que está lá no fundo também, tá? Quando eu tenho, então, o terceiro postulado, e aí eu vou fechar o vídeo aqui para vocês daqui a pouco verem essa pergunta, né? Para quem não lembra, relembrar aí. O terceiro postulado é a capacidade de encadeamento, né, desse átomo. É muito interessante que o carbono ele consegue se ligar entre si, formando então longas cadeias. Então, ó, o carbono, já identifiquei para vocês, é o verde, o hidrogênio são essas bolinhas branquinhas, tá? Vou fechar o vídeo aqui com essa perguntinha, né? Quantos átomos de carbono possui essa molécula? E então, também pergunto para vocês quantos hidrogênios essa molécula possui. Tá aí o nome do composto, ele é o decano, né? Já é uma pista para o nome. E por hoje, ou seja, para esse momento de introdução, eu termino por aqui. E as próximas videoaulas, como eu falei para vocês, vão ser em vídeos menores, para vocês não ficarem tão atarefados e que vocês possam fazer a anotação e ter uma boa síntese aí do conteúdo, tá ok? Nos encontramos já já.